Ao longo dos séculos, Deus tem levantado homens e mulheres que marcaram a história. Pessoas tão cheias da unção e do poder de Deus que mudavam ambientes simplesmente por estarem presentes. Homens e mulheres que andavam lado a lado com o Espírito Santo. E quando falavam, os céus se abriam, milagres aconteciam, mortos ressuscitavam. E tudo isso sem qualquer esforço humano. Isso inevitavelmente nos leva a perguntas profundas e inquietantes. O que eles faziam que os tornava tão diferentes? Qual era o segredo que os permitia entrar em uma dimensão tão gloriosa de poder e unção? Até que algo começou a ficar claro. Um padrão, um perfil espiritual, hábitos secretos, comportamentos invisíveis ao público, mas decisivos no mundo espiritual. Homens comuns que acessaram níveis extraordinários de glória. E sinceramente, não sabemos se todos estão preparados para ouvir isso. Mas se você sempre sentiu que existe algo a mais, um nível maior, uma porção ainda não derramada, então este vídeo é para você. Agora chegamos ao ponto mais sensível. O que esses homens e mulheres faziam no secreto, longe dos púlpitos? A resposta está primeiramente ligada à sua visão. Esses homens não viam a unção como um acessório ministerial. Para eles, a unção não era um bônus, era fundamental. Eles não se contentavam em ver alguém chorar durante um louvor, nem em ouvir mensagens bem elaboradas, nem em manifestações vazias. Para eles, ter unção era continuar fazendo hoje o que Jesus fazia quando estava fisicamente na terra. Oral Roberts dizia: a unção é o ponto de contato onde a fé humana encontra o poder divino. Catherine Kuhlman ensinava: a unção flui livremente quando o eu está completamente rendido. Leonard Ravenhill foi ainda mais direto: Deus não dá unção a preguiçosos. David Wilkerson, em uma de suas últimas mensagens antes de partir, declarou: a unção é tão cara que nem todos estão dispostos a pagar o preço. Perceba algo importante. Nenhum deles falava da unção como algo automático. Nenhum tratava o poder de Deus como algo comum. Pelo contrário, eles falavam com temor, com peso, com responsabilidade. Eles sabiam que aquilo que carregavam não vinha de palco, mas de vida no secreto. E aqui surge uma pergunta inevitável, talvez desconfortável. Quando foi a última vez que você ficou realmente a sós com Deus, sem pressa? Quando foi a última vez que uma noite inteira foi gasta não com entretenimento, não com distrações, mas em oração, silêncio e quebrantamento? A verdade é que muitos querem a unção que esses homens carregavam, mas poucos querem viver a vida que eles viviam. Queremos os resultados do altar, mas evitamos o sacrifício. Por isso, nem sequer chegamos ao primeiro nível da unção. Deixe-me falar um pouco disso. Os generais de Deus criam que a unção tinha níveis e dimensões diferentes, e que para chegar em um alto nível e dimensão de unção, era necessário algumas medidas. Por conta disso, esses homens e mulheres tomaram decisões que, para os padrões atuais, parecem exageradas, radicais e até religiosas, mas para eles eram simples atos de sobrevivência espiritual. Eles sabiam que não era possível andar profundamente com Deus e, ao mesmo tempo, manter uma vida cheia de ruídos, excessos e distrações. O segredo deles não estava no extraordinário, mas no radicalmente simples, vivido com fidelidade extrema. A primeira chave que aparece repetidamente em todas essas vidas é uma que muitos hoje evitam: santidade em alto nível. Eles realmente acreditavam no que a Escritura diz: o corpo é templo do Espírito Santo. Isso não era um versículo bonito para a pregação, era um critério de vida. Se o Espírito habitava neles, então tudo precisava ser filtrado por essa verdade. Eles controlavam o que viam, controlavam o que ouviam, controlavam o que falavam, controlavam desejos, impulsos, emoções e reações, não por legalismo, mas por zelo. William Branham, por exemplo, não assistia à televisão, não porque a televisão em si fosse demoníaca, mas porque ele cria que a unção exigia sensibilidade espiritual. E sensibilidade se perde quando a mente está saturada de ruído. Charles Finney
Evitava conversas fúteis, piadas vazias e qualquer diálogo que roubasse sobre idade espiritual. Jack Cole não permanecia em ambientes espiritualmente pesados, mesmo quando isso significava se afastar de pessoas ou oportunidades. Muitos deles tomaram decisões que hoje parecem extremas. Evitar cinema, entretenimento secular, música não cristã, excesso de informação, não porque tinham medo do mundo, mas porque tinham respeito demais pela presença de Deus para tratá-la com descuido. Aqui surge um confronto inevitável. Como alguém pode desejar carregar glória e ao mesmo tempo alimentar a mente com tudo o que o mundo produz? Como esperar sensibilidade espiritual vivendo constantemente anestesiado? Eles entenderam algo que muitos ignoram. A unção não cresce em ambientes contaminados. Ela é sensível. Ela se retira quando é tratada com banalidade. A segunda chave aparece logo em seguida, quase como consequência da primeira oração intensa e prolongada em línguas. John D. Lake orava diariamente por horas em línguas, não ocasionalmente. Não quando sentia vontade. Era disciplina, era rotina. Smith Wigglesworth fazia o mesmo, alternando longos períodos de oração em línguas com leitura da palavra. Ele cria profundamente que orar em línguas edificava o espírito e mantinha o coração alinhado com o mover de Deus. William J. Seor, líder do avivamento da Rua Azusa, sustentava reuniões marcadas por oração contínua, muitas vezes durante a madrugada, línguas, gemidos espirituais, intercessão profunda. Há inúmeros relatos de horas seguidas de oração, não como evento programado, mas como resposta natural à presença de Deus. Seor ensinava que as línguas não eram apenas um sinal externo, mas evidência de rendição profunda. A Roberts também praticava oração em línguas em sua vida devocional privada, especialmente antes de cruzadas e decisões importantes. Ele sempre ensinou equilíbrio, línguas no secreto para a edificação pessoal, profecia em público para a edificação da igreja. Tel Osborne passava madrugadas inteiras em oração, muitas vezes em línguas, antes de cruzar das missionárias. Para ele, essa prática não apenas fortalecia o espírito, mas afinava a sensibilidade para milagres. Paul Cain, conhecido por seu ministério profético, também era marcado por longas horas de oração solitária, com uso intenso de línguas e intercessão. Isso nos leva a uma pergunta que não pode ser ignorada. Quanto tempo real você passa orando em línguas? Minutos ocasionais ou horas consistentes? A oração em línguas não era um acessório para eles. Era combustível espiritual. Era o que mantinha o fogo aceso quando ninguém via. Era ali que o homem interior era fortalecido, enquanto o exterior aprendia a se calar. Existe um momento na caminhada espiritual em que falar muito já não produz avanço. Não porque Deus deixou de ouvir, mas porque o próximo nível da oração não é aprendido falando, é aprendido esperando. Esperar em Deus não é passividade, não é mente vazia, não é misticismo. Esperar em Deus é permanecer diante dele tempo suficiente para que a carne se cale, a alma se alinhe o controle. É ali que a oração deixa de ser um monólogo religioso e se torna diálogo vivo. Os homens e mulheres mais ungidos do século XX entenderam isso cedo. Eles passavam horas trancados em quartos, não repetindo frases, mas mortificando a carne. A carne odeia silêncio. Ela exige estímulo, movimento, distração. Por isso, os primeiros minutos, às vezes horas de oração, são sempre difíceis. A mente corre, o corpo cansa, os pensamentos acusam, mas eles não recuavam. Eles sabiam que se permanecessem, algo aconteceria. Benny Hinn descreveu esse processo como uma jornada por 3 dimensões da oração, refletidas no tabernáculo: pensamentos aleatórios, lembranças, condenação e ataques do inimigo surgem sem cessar. Muitos oram nesse nível por anos, e muitos desistem aqui porque não sentem nada. Não há consciência da presença de Deus, apenas esforço humano tentando alcançar o céu. A maioria nunca passa desse ponto.
Mas aqueles que perseveram, mesmo sem sentir nada, começam a atravessar para o reino da alma, representado pelo lugar santo. Aqui algo muda. A repetição cede espaço à sinceridade. O louvor começa a fluir sem esforço. Lágrimas surgem não por emoção induzida, mas por quebrantamento real. A palavra começa a vir à mente com clareza. A voz do inimigo perde força. A oração deixa de ser pesada e se torna viva. É nesse nível que muitos experimentam restauração interior, alegria espiritual e renovação. Mas ainda não é o fim. Pouquíssimos seguem adiante. O reino do Espírito, representado pelo Santo dos Santos, exige algo que quase ninguém quer oferecer: entrega total e silêncio interior absoluto. Aqui não há pedidos, não há palavras, não há esforço. O silêncio santo invade o ambiente. A presença de Deus se torna tão real que o tempo perde importância. Não se ora mais para Deus, vive-se com Ele. Nesse nível, o crente se torna um com Cristo. É o próprio Jesus adorando o Pai através do Espírito Santo. Não há agenda, não há pressa, não há distração, apenas comunhão. É por isso que esses homens passavam noites inteiras em oração. Não porque estavam tentando convencer Deus, mas porque estavam aprendendo a permanecer até que Deus assumisse o controle. O silêncio não era vazio, era o ambiente onde a carne morria e o espírito governava. E aqui vem o confronto inevitável. Quantos hoje querem intimidade, mas não suportam silêncio? Quantos querem ouvir Deus, mas não ficam tempo suficiente para escutá-lo? Esperar em Deus exige disciplina. Exige acordar cedo quando o corpo quer dormir. Exige jejum para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Exige dizer não a distrações que roubam sensibilidade. Por isso poucos chegam. Não é porque Deus esconde o acesso, é porque o caminho é estreito. A oração verdadeira não é um evento rápido entre compromissos. É um processo de avanço espiritual. Começa na carne, atravessa a alma e culmina no espírito. Quem persevera não experimenta apenas respostas, experimenta união. Torna-se de fato um templo vivo do Espírito Santo. E agora a pergunta final não pode ser ignorada. Você quer apenas respostas de Deus ou está disposto a permanecer até se tornar íntimo dele? Depois do silêncio, depois da entrega, depois de aprender a esperar em Deus, surge uma verdade que ninguém consegue evitar. A unção não sobrevive no caos. Ela exige ordem. Não ordem religiosa, mas governo espiritual da própria vida. É aqui que muitos tropeçam. Porque desejar intimidade é uma coisa, organizar a rotina para sustentá-la é outra. A quarta chave que aparece com clareza na vida dos homens e mulheres mais usados por Deus é acordar cedo como disciplina espiritual. Não como regra imposta, mas como decisão consciente de prioridade. Eles entenderam que o início do dia define quem governa o restante dele. John Wesley acordava às 4 da manhã todos os dias. Antes que o mundo falasse, ele falava com Deus. Antes que as demandas surgissem, ele se alinhava espiritualmente. Smith Wigglesworth mantinha uma rotina igualmente rigorosa. Seus dias eram divididos com horários fixos de oração e leitura da palavra. Para ele, sensibilidade espiritual não era fruto de emoção, mas de disciplina constante. Charles Finney buscava Deus antes do nascer do sol. Hudson Taylor fazia o mesmo, mesmo vivendo em condições extremas na China. Ele considerava esse tempo inegociável. Não dependia de circunstância, humor ou agenda. Era ali, no início do dia, que o espírito assumia o controle antes que a carne tivesse chance de ditar o ritmo. Isso nos confronta de forma direta. Quem governa suas manhãs, governa seu dia, e quem governa seu dia, governa sua vida espiritual. Muitos dizem não ter tempo para Deus, mas a verdade é que não tem prioridade. Acordar cedo não é sobre heroísmo espiritual, é sobre colocar Deus no lugar que ele merece. Quando isso não acontece, o resto do dia se torna uma sucessão de reações, não de decisões guiadas pelo Espírito. A quinta chave caminha junto com essa disciplina:
Jejum regular e disciplinado, não como evento ocasional, não como resposta a crises, mas como prática contínua. Esses homens não jejuavam apenas quando algo estava errado. Eles jejuavam para manter o espírito sensível e o corpo submisso. John Wesley jejuava 2 vezes por semana, de forma consistente, do amanhecer até a tarde. Para ele, isso fazia parte da vida cristã normal. Smith Wigglesworth também jejuava cerca de 2 vezes por semana, períodos de 24 horas, completamente separado de distrações. Não anunciava, não divulgava, não explicava. Era entre ele e Deus. O jejum para eles não era tentativa de manipular o céu, era uma forma de alinhar a terra. O corpo aprendia a obedecer, a carne perdia a força, o espírito ganhava clareza. Eles sabiam que não se governa o mundo espiritual sendo governado pelos próprios apetites. Aqui surge uma verdade que poucos gostam de ouvir. A carne sempre lutará contra o espírito, e se não for disciplinada, ela sempre vencerá. O jejum mata a carne, mas a coloca no lugar correto. Ele cria espaço interior para Deus falar com mais clareza e agir com mais liberdade. Essas práticas, acordar cedo e jejuar regularmente, não produzem unção automaticamente. Elas sustentam a unção. Sem elas, muitos até experimentam momentos de presença, mas não conseguem permanecer. A chama acende, mas se apaga rápido. Os homens e mulheres que marcaram gerações entenderam isso. Eles não buscavam experiências esporádicas. Eles buscavam uma vida inteira governada pelo Espírito e organizaram tudo ao redor disso. A pergunta final dessa parte é simples, mas decisiva. O seu dia está organizado para sustentar a presença de Deus, ou a presença de Deus precisa disputar espaço com todo o resto?